Vamos mergulhar em um dos eventos mais dramáticos da história do Brasil, a Revolução de 1932. Esse foi simplesmente o último grande conflito armado no país. Basicamente uma guerra civil que colocou o estado de São Paulo contra todo o resto da nação. E no centro dessa história toda tem uma pergunta que ecoa até hoje. É possível perder uma guerra de forma esmagadora no campo de batalha e mesmo assim, de alguma forma, sair vitorioso politicamente? Essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. Para a gente entender por que São Paulo chegou a pegar em armas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para uma época em que a elite paulista, ela mandava no Brasil. Por décadas, a política brasileira foi dominada pela famosa política do café com leite. O que era isso? Basicamente, um acordão entre as elites de São Paulo e Minas Gerais para ficar se revezando na presidência. Assim, eles garantiam que o poder continuaria sempre nas mãos dos grandes produtores de café e de leite. Só que em 1930 tudo mudou. A Revolução de 30 levou Getúlio Vargas ao poder e quebrou esse arranjo. A elite paulista foi, de repente, jogada para fora do centro do poder federal. E para eles, claro, isso foi um golpe duríssimo. Descontentes, os paulistas começaram a se organizar. E as suas exigências eram bem claras, olha só. Eles queriam o fim do governo provisório do Vargas, queriam eleições por uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma nova Constituição para o país, e o ponto talvez mais importante para eles, o direito de eleger o próprio governador, em vez de ter que aceitar um interventor escolhido a dedo pelo Getúlio. Então, o clima de insatisfação política já estava no ar, né? Mas como é que um protesto vira uma guerra? O ano de 1932 foi chave, e as coisas aconteceram muito, mas muito rápido. Olha só essa sequência. O Vargas até tentou acalmar os ânimos. Ele anunciou um novo código eleitoral, marcou uma data para a tal da Constituinte, mas a essa altura a tensão já era muito grande. E no dia 23 de maio, um protesto gigantesco em São Paulo acabou em tragédia. Durante o confronto com a polícia, 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os nomes deles se tornariam o símbolo de toda a causa paulista. E aqui a gente vê o poder que um símbolo pode ter. As iniciais dos nomes desses 4 jovens, M, M, D, C, se transformaram numa sigla, numa bandeira que uniu a população de São Paulo inteira. Era, de fato, o chamado às armas que faltava. Com a população mobilizada e um símbolo forte para lutar, São Paulo se preparou para o que parecia impensável, ir para a guerra contra o resto do país. No dia 9 de julho de 1932, a revolta armada estourou. E não era só o movimento da elite, não. Dezenas de milhares de voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para lutar por São Paulo. A mobilização foi uma coisa impressionante. A gente está falando de mais de 200 mil voluntários, com 60 mil deles de fato lutando. A indústria do Estado parou para produzir armas, uniformes e teve até a famosa campanha Dê Ouro para o Bem de São Paulo, onde as pessoas doavam suas próprias joias para financiar o esforço de guerra. Do outro lado, a resposta do governo federal foi gigantesca. Getúlio Vargas mobilizou um exército de 100 mil soldados de todo o Brasil com uma única missão: esmagar a rebelião paulista. Então, o ponto crucial aqui é esse desequilíbrio. De um lado, São Paulo, com seus 60 mil combatentes, contando com promessas de apoio de outros estados que, no fim das contas, nunca vieram, com exceção de uma ajudinha do Mato Grosso, e do outro lado, um exército federal muito maior, mais bem armado e com apoio de quase todo o resto da nação. Com esse cenário, o resultado militar era quase inevitável. Depois de 87 dias de combates muito violentos, com São Paulo completamente cercado e isolado, as forças paulistas se renderam. Era 2 de outubro de 1932. A guerra estava perdida. Mas é aqui que a história fica interessante. A rendição no campo de batalha foi o fim da luta? Ou foi, na verdade, o começo de um outro tipo de vitória? Vamos analisar a interpretação que se tornou tradicional. Primeiro, é preciso falar do custo humano. Oficialmente, foram 934 mortos, mas estimativas não oficiais falam em mais de 2.200 vidas perdidas. Foi um preço altíssimo para o país. Agora, olha que curioso o que aconteceu depois da guerra. Em 1933, o Getúlio convocou as eleições para a Assembleia Constituinte. Em 34, o Brasil tinha uma nova Constituição. E em 35, um civil paulista foi eleito governador. Ou seja, as principais exigências dos revoltosos foram atendidas. Isso levou àquela famosa conclusão que por muito tempo virou a versão oficial da história, né?
Aquela de que São Paulo perdeu a guerra, mas ganhou a Revolução. A ideia era que a luta armada teria forçado Vargas a ceder e a redemocratizar o país. Acontece que a história nunca é tão simples, e ela está sempre sendo revista. Historiadores mais recentes começaram a questionar essa narrativa. Vamos entrar agora na parte mais controversa dessa análise. A pergunta que muda tudo é a seguinte: foi mesmo a revolta de 32 que forçou todas essas mudanças, a Constituição, as eleições? Ou será que essas coisas já estavam para acontecer de qualquer jeito? Esse quadro aqui é a chave para a gente entender a polêmica. A visão tradicional diz: a revolta começou em 9 de julho e isso forçou Vargas a agir. Mas a reavaliação histórica de historiadores como Francisco Quartim de Moraes mostra outra coisa. Eles apontam que Vargas anunciou o Código Eleitoral em fevereiro e marcou a data da Constituinte em maio de 1932, ou seja, meses antes da guerra começar. Isso sugere que o processo já estava em andamento e a revolta talvez não tenha sido a causa principal. Então, se a Revolução não deu a Constituição ao Brasil, qual foi o seu legado de verdade? Para muitos historiadores hoje, o impacto mais duradouro de 32 foi interno, para o próprio Estado. Foi a criação de um sentimento de identidade regional muito forte, o que a gente pode chamar de paulistanidade. A guerra uniu o Estado e forjou uma memória coletiva poderosa que existe até hoje. E assim a gente volta à nossa questão inicial, mas agora com muito mais camadas, né? Afinal, a Revolução de 32 foi o ato heróico de um povo lutando por democracia? Ou foi a última cartada de uma elite desesperada para retomar o poder que tinha perdido? A verdade talvez esteja em algum lugar no meio disso tudo. Uma coisa é certa, o debate sobre o que realmente significou 1932, como a gente pode ver, está longe de acabar.